7 dicas para membros superiores. Então já clica no gostei, se inscreve no canal que a gente vai fazer aqui o crossover de peito. Lembrando que amanhã, dia 8 de maio, às 6 horas da tarde, tem a promoção da minha consultoria online, tá? Mais informações aqui nos comentários. Ó, quando vocês forem executar esse movimento, pessoal, o que eu vejo muito de erro? O pessoal flexionando o cotovelo e empurrando como se fosse um supino, ó. É quase um supino, só que com a mão do crucifixo. Faz o movimento circular, tá? Ó, circular, passando longe do corpo, como se fosse uma elevação lateral ao contrário, mas que você encosta na região da pelve. Se você inclinar o seu corpo para frente, você vai trabalhar a parte medial do seu peito. Se você ficar reto e trazer de cima para baixo, você vai trabalhar a parte inferior do seu peitoral. Então, nenhum dos dois está errado. Você só precisa escolher o melhor. Ah, eu quero que um aluno meu da consultoria foque a parte inferior. Eu não vou pedir que ele incline para frente. Pelo contrário, vai vir de cima para baixo. Ó, número 6, desenvolvimento com barra. O que eu indico, né, o pessoal fazer? Seguinte, ó, você vai passar bem rente a sua cara e quando você chegar na altura da cabeça, você vai jogar em cima da cabeça e empurrar para cima. Logicamente, isso tudo num movimento único e coordenado. Quando você joga mais para frente aqui, inclina seu corpo, você começa a tirar um pouco do recrutamento do ombro, principalmente a parte lateral, vai trazendo para a parte frontal e às vezes algumas fibras do peitoral superior. Porque você concorda comigo que isso aqui é desenvolvimento? E isso daqui é um supino inclinado. Então se eu fico no meio do caminho, eu vou recrutar um pouco de peito e isso eu não quero. Então eu passo na frente da cara e jogo em cima da cabeça. Obviamente, se isso for muito desconfortável, for perigoso, alguma coisa assim, compensa você fazer, né, com os halteres, porque os halteres você vai passar por dentro da cabeça, porque não tem nada conectando. O número 5 foi até uma dúvida que eu recebi no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, o link está aqui na descrição, onde eu falei sobre o exercício paralelas e me perguntaram: eu sinto muito peitoral em paralelas, eu não acho que seja um exercício de tríceps. Ele é um exercício de tríceps se você desce com o seu corpo ereto, ó. Então desci aqui e subi. Isso aqui é tríceps, tá? O que as pessoas costumam fazer? Elas, como não tem força, porque é um exercício difícil quando você faz livre, porque agora o professor está usando o graviton com todo o peso que dá para não desgastar ele, que ele está gravando. Mas quando você não tem força e você vai fazer ele livre, você acaba inclinando, né, às vezes até instintivamente, o seu corpo para frente. Quando você inclina o seu corpo para frente, você imita uma mecânica de um declinado, certo? Só que é ao contrário. Declinado você está deitado e empurra para cima, aqui você empurra para baixo. E você usa o seu peitoral inferior. Isso quer dizer que torna o exercício errado? Com certeza não. Se você quer fazer a paralela para peitoral inferior, inclina seu corpo para frente e manda pau. Se você quer trabalhar o seu tríceps, deixa o seu corpo ereto e desce reto. Vamos aqui na puxada vertical com triângulo. O que eu vejo aqui que você pode melhorar bastante, tá? Quando você for puxar, tenta ativar primeiro a sua escápula. Como é que eu faço isso? Imagina que você quer que um ombro encosta no outro, ó. Então eu vou jogar um ombro tentando encostar no outro. Logicamente é impossível. Ó, encostei e agora eu puxo. É totalmente diferente de eu só fazer isso aqui, ó. Puxei com o braço aqui. É que vocês aí em casa não vão conseguir ver tão bem. Mas aqui, ó, eu tô fazendo força com o braço. Então eu tô recrutando o bíceps. Aqui, ó, eu tô fazendo força com a escápula. É totalmente diferente. Eu sinto esmagar bem aqui atrás. Isso você pode fazer tanto na puxada vertical com triângulo, com a barra grande, com a pegada supinada. Você pode fazer isso nas remadas, em todos os exercícios, tá? Eu fiz um vídeo específico sobre puxadas e remadas. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, escreve nos comentários. Procura Leandro Twin mais tema, mais a sua dúvida aqui no YouTube. Ó, o número 3 é o supininho, ou supinado, ou supino fechado. Esse exercício aqui, ele vai trabalhar o nosso tríceps. E as pessoas meio que esqueceram dele. Teve uma época que estava até usando mais, hoje o pessoal não usa tanto. Então, vamos lembrar dele, ó. Você vai fazer a pegada fechada,
você vai descer na altura do seu peitoral inferior e o mais importante, tá? Presta atenção nos meus cotovelos, ó, ele não tá abrindo para fora. O certo é ele apontado para frente e descendo alinhado, ó. Isso aqui vai fazer você pegar muito tríceps, porque o cotovelo vai ser ativado pra caramba. Então, aqui não é um exercício, ainda que a carga que você coloca é mais alta, não é para você estourar de carga e sentir o peitoral. Reduz a carga e faz bem concentradinho. É um excelente construtor de tríceps. Ó, esse eu passo bastante para os alunos da consultoria e eu peço uma execução um pouco diferente, que é a rosca alternada. Como que normalmente o pessoal faz? Ó, faz esse lado, depois faz esse lado. É errado fazer assim? Não. Mas, se você quer um tempo de tensão maior, você pode, quando você estiver descendo, você vai encontrar, ó, meio com meio, certo? Ó, meio com meio. Então fica um exercício mais dinâmico. Você vai colocar menos carga, porque o tempo de tensão é mais constante. Faz esse macetinho para você ver. Aqui, considere um hand grip, tá? Vai aparecer a foto de um hand grip, você com certeza já viu. Quando você faz esse exercício que você aperta com os dedos, você consegue hipertrofiar essa parte da mão, tá? Isso é verdade. E você melhora a força dos seus dedos. Você já viu gente que tem uma mão gigante? Você fala, cara, a mão desse cara é enorme. Essa força na mão, na pegada, te ajuda em todos os exercícios, tá? E isso não é besteirinha de confetinho, não. Quando você vai fazer, às vezes, uma elevação lateral, já tive vários alunos que eu pedia vídeo, a pessoa vai fazer a elevação lateral, ela começa a ceder o peso, e ela começa a compensar com uma rotação, e ela não consegue desenvolver a elevação lateral porque a pegada dela é fraca. E aí você fazendo os hand grips, né, no final do treino, isso aqui não é um hand grip, tá? É só para vocês entenderem. Você fazendo um hand grip no final do seu treino, 2 vezes por semana, não exagera, que vai te dar tendinite, tá? O hand grip ele é muito gostoso porque você fica lá assistindo TV e fica apertando. Só que depois dá uma tendinite gigantesca. Então o que você faz? 2 vezes por semana, por exemplo, segundas e quintas, terminou o seu treino, vai lá e faz 4, 5 séries até a falha de mais ou menos 10 repetições. Tem uns hand grips que você regula a carga e vai fazendo. Você vai perceber que a força nos seus dedos vai melhorar e tudo vai melhorando. Aqui você vai conseguir trabalhar com cargas melhores e não é dependente da musculatura, e sim da mão que está permitindo você levar mais. Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui. Se você não tem um hand grip, tem um jeito de você melhorar a sua pegada por um outro método, tá? É um pouquinho diferente? É, mas também vai servir. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.